Agora nós convidamos o senhor Leandro Piquet Carneiro, do Instituto de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, a USP, para nos brindar com a sua palestra sobre a importância da prevenção das violências na região trinacional. Convidamos também para fazer a moderação dessa palestra o senhor Luciano Stremel Barros, presidente e fundador do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Lembrando que, ao final dessa palestra, teremos um tempinho reservado para perguntas da plateia. Fique muito à vontade. Preparei um texto aqui. Eu fico aqui sentadinho, só te ouvindo, para depois te provocar, mais ainda. Bom, muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer com muita ênfase o convite para participar desse fórum, desse terceiro Fórum Trinacional sobre Violências, dedicado ao tema da prevenção, né, que é, obviamente, um ponto central em todo o debate sobre segurança pública, e a questão da prevenção tem um lugar de destaque, é importantíssimo fazer esse registro. Eu fiquei muito honrado com o convite e não posso iniciar sem antes agradecer aos organizadores do evento, ao GT Saúde, em particular. Eu gostaria também de nomear o inspetor Fagundes, pelas razões que a professora Elisa acabou de anunciar, que foi uma pessoa que também me acolheu, me apoiou aqui, ao professor Luciano e à própria professora Elisa, que foram muito cuidadosos na organização desse evento, na minha participação nesse evento. Eu gostaria de, na minha fala inicial, começar com o tema discutir a prevenção das violências na região, pensando, assim, tendo por base a discussão sobre segurança multidimensional. Eu recorro nessa escolha sobre, do conceito de segurança multidimensional como um conceito importante para essa reflexão, ao senso comum, né, no sentido de que eu entendo que esse conceito, mais uma vez, de segurança multidimensional, tem crescido em importância no contexto hemisférico das Américas, desde a sua, digamos, primeira aparição no início dos anos 2000, como um conceito importante no âmbito da Organização dos Estados Americanos e, principalmente, a partir da Declaração sobre Segurança nas Américas, que foi estabelecida na Cidade do México e que tem como antecedente a Declaração de Bridgetown, em Barbados, né? E esse elemento de segurança multidimensional, eu vou explicar um pouco porque eu acho que é um conceito útil na discussão que estamos travando aqui e útil no contexto regional como um conceito orientador de reflexões e também um conceito que auxilia no processo de formulação de políticas públicas, justamente porque traz no seu âmago uma preocupação central com a prevenção em suas múltiplas faces. Tá? E eu vou um pouco tentar mostrar por meio de textos que foram aprovados nessas convenções, esses encontros de alto nível da Organização dos Estados Americanos, como esse conceito evoluiu e porque eu considero ele útil para a nossa discussão. E eu queria, nesse sentido, dar o primeiro passo aqui, lendo uma passagem da Declaração de Bridgetown, né, de 2002, que estabelece que a segurança multidimensional, e aqui eu passo a citar o documento, reconhece que as ameaças, preocupações e outros desafios à segurança no hemisfério são de natureza diversa e alcance multidimensional, e que o conceito e enfoque tradicionais devem ser ampliados para abranger ameaças novas e não tradicionais, que incluem aspectos políticos, econômicos, sociais, de saúde e ambientais. Um pouco, assim, 20 anos depois, essas ideias podem até parecer ideias comuns, ideias que todos nós entendemos importantes no debate, mas, naquela altura, elas representaram uma inovação importante. E eu
pretendo explorar um pouco mostrar por que foram importantes e quais foram as oposições e o processo digamos, de superação de conceitos anteriores, que foi muito difícil de construir esse consenso em torno dessa visão da segurança multidimensional como um conceito orientador importante nas estratégias hemisféricas de prevenção e para as políticas de segurança e defesa. Muito bem. Eu queria enfatizar também um aspecto importante, que esse debate não tem, o debate sobre o conceito de segurança multidimensional, não tem origem acadêmica, no sentido de que não é um conceito surgido no âmbito da sociologia, da ciência política, ou do que quer que seja, é exatamente precisamente o fruto de um processo de cooperação multilateral entre os Estados-membros da OEA, que tentava desenvolver um marco normativo compartilhado que serviria, ou que poderia vir a servir, de base para o desenvolvimento de ações de cooperação nas áreas de defesa e segurança. E que, ao mesmo tempo que servisse como base normativa comum para integrar as ações hemisféricas nessas áreas, incluísse temas como direitos humanos, saúde, defesa civil e meio ambiente. E eu faço um parênteses aqui. Quando eu quando eu recebi o programa aqui do nosso fórum, do terceiro Fórum Trinacional sobre Violências, encontrei exatamente a seguinte configuração de temas. Eu fiz um resumo aqui de 5 temas que estão no programa. Primeiro, a prevenção à violência por meio da educação, cultura e esporte. O segundo, a conexão entre saúde e segurança pública e prevenção a violências em suas várias manifestações. O terceiro, temas de justiça criminal e trabalho policial. O quarto, direitos humanos e proteção social. E o quinto, meio ambiente. Eu queria chamar a atenção, porque essa é exatamente a mesma agenda de temas presentes na Declaração sobre Segurança nas Américas de 2003. Não se trata, eu acho, de uma coincidência fortuita. Eu acho que convenções internacionais, apesar de serem bastante complexas em seu processo de elaboração e parecerem, muitas vezes, refletir muito uma cultura só diplomática, de alto nível, podem, efetivamente, se transformar em ações práticas ou ter consequências práticas. E eu acho que, nesse caso, nós estamos diante de um processo importante em que ocorre uma interação entre decisões estratégicas de alto nível e aquilo que é desenvolvido no âmbito local por Estados-membros, unidades subnacionais, como governos estaduais ou locais e prefeituras. Eu acho que, nesse sentido, a declaração dos organismos multilaterais, como são essas declarações às quais recorri, só tem chance de ter vida própria, de conseguirem alguma realidade, algum sentido de realidade, se conseguirem incorporar o debate vivo que ocorre na sociedade. E esse fórum aqui, hoje, que começa hoje, é um exemplo dessa capacidade. Então, essa simetria de temas entre o que vamos discutir aqui no terceiro fórum, com o que está em curso no âmbito de fóruns multilaterais, é um sinal que, na minha visão, é muito promissor de que estamos, de fato, construindo na região uma linguagem comum para enfrentar o desafio da segurança e da preservação à violência, e da prevenção à violência. Que estamos avançando na compreensão compartilhada de problemas públicos que são extremamente complexos e urgentes. E eu queria, nesse ponto, encerrar o parênteses sobre essa comparação entre a agenda dessas convenções e a agenda desse terceiro encontro trinacional de prevenção às violências, e voltar um pouco ao curso do debate que eu me proponho a fazer aqui, sobre a questão do conceito de segurança multidimensional e suas aplicações.
eu queria lembrar que, na perspectiva desse conceito, dessa visão da segurança, né, a grande superação, a grande marca inovadora desse processo diz respeito à superação dos aspectos militares e de defesa nacional que prevaleciam em todos esses encontros e resoluções e ações da Organização dos Estados Americanos durante boa parte dos anos 60, 70 e até o início dos anos 80. Na verdade, essa mudança que ocorre no início dos anos 2000, né, mostra que a segurança passa a ser vista de forma mais ampla, né, levando em consideração também os aspectos políticos, sociais, econômicos e humanitários, como já destaquei. E, mais uma vez, pode parecer uma ideia trivial, 20 anos depois, mas essa visão permitiu substituir, né, o conceito de segurança nacional e defesa nacional, que enrijeciam, sobremaneira, as relações multilaterais na região. E eu queria, nesse momento, abrir um parênteses para lembrar que não podemos perder de vista nesse debate o fato de que essa mudança no marco conceitual, normativo, hemisférico, ela ocorreu porque, basicamente, os países da região passaram por um processo muito importante de redemocratização nos anos 80, 1980 e 1990. Então, após pelo menos 2 décadas de governos autoritários e regimes militares, vários países da região iniciaram um processo de transição para a democracia que tem uma série de consequências práticas. Podem parecer referências históricas gerais, descoladas do que estamos vivendo no contexto prático, mas não são, e eu pretendo demonstrar isso. De maneira muito instrumental nessa análise, eu gostaria apenas de mencionar que esse processo foi motivado por fatores não apenas domésticos, ou seja, que refletiam a exaustão do ciclo autoritário que esses países viveram mais ou menos de forma coletiva desde os anos 1960, mas esse processo de redemocratização incorporou também a diminuição das tensões da Guerra Fria e as mudanças econômicas globais que aceleraram o comércio e as trocas internacionais para níveis inéditos de integração. Então, do lado econômico, aumentava a integração, as trocas, o comércio, e do lado político, da geopolítica internacional, a Guerra Fria se exauria e abria caminho para uma realidade hemisférica completamente distinta daquela que, nos anos de 1960, levou à organização de vários regimes autoritários em países como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, entre outros, né? E esses mesmos países passaram, nos anos 1980 e 90, por processos de democratização e produziram digamos, uma convergência, né, no sentido de que escolheram modelos institucionais baseados em eleições livres, né, respeito às liberdades civis e políticas, como base para a organização dos seus regimes domésticos, né? E a importância desse macro processo político para o aumento da cooperação foi significativa, ou seja, com a estabilidade política, né, e a democrática na região, a América Latina e o Caribe sofreram um processo de convergência institucional que ampliou de forma concreta o diálogo político entre as nações nessa parte do mundo. Isso não é trivial, né? É muito importante fixar esse ponto. Países com regimes políticos autocráticos cooperam muito menos do que países que comungam de princípios democráticos. Isso, se eu preciso dar algum exemplo, além de todos os que temos aqui na região, basta lembrar também as dificuldades que a Rússia autocrática e seu regime enfrentam diante de um país que foi apontado como fraco, que seria rapidamente invadido, rapidamente o governo seria deposto. E, até hoje, um ano depois, essa situação se estende, mostrando a força de cooperação, de solidariedade que existe entre regimes que partilham de um mesmo formato institucional, de um mesmo princípio normativo baseado na Constituição, na lei, no governo representativo
e na participação política. E, nesse sentido, eu acho que o que aconteceu nos anos 1980 e 1990, né, permitiu também que os países na região se tornassem atores mais relevantes no cenário internacional. Para o Brasil, eu acho que isso teve um efeito muito direto, aumentando a participação, por exemplo, do país em missões de paz na região das Américas, na África, Oriente Médio, o que aconteceu durante, basicamente, os anos 2000 em diante, né? Portanto, em síntese, por que esse argumento importa numa discussão sobre prevenção à violência? Eu queria dizer que pode parecer um fato político distante, desconectado com o problema que nós estamos discutindo, mas não o é. Eu diria que a convergência democrática e o respeito aos direitos humanos são pré-requisitos institucionais à cooperação. Não existe cooperação no sistema de justiça criminal, de nenhum nível, entre um país democrático e um país que não respeita os direitos humanos, por exemplo. Um pedido de extradição, um pedido de informação, qualquer procedimento ordinário de cooperação esbarra né, se um país é uma autocracia que, né, propõe saídas violentas contra, né, a oposição, que não respeita a lei, é impossível cooperar com um país desse tipo. Não existe cooperação, né, se os países não partilham de visões comuns, de princípios com relação, basicamente, aos direitos humanos e à organização do sistema político. Muito bem. Como eu dizia, então, o que esse processo de democratização trouxe de importante para o debate sobre a violência, né? Primeiro, superamos paradigmas que custaram muito à região, ligados à doutrina de segurança nacional. E essa ideia de doutrina de segurança nacional, do inimigo interno, da cooperação contra a presença de uma oposição que era tratada como, né, inimigo e à margem da lei, ela foi a base do nosso sistema, né, interamericano de cooperação e que era extremamente precário. A democratização trouxe possibilidades novas, caminhos novos para o desenvolvimento de práticas que estão hoje consolidadas nessas declarações, nesses princípios que, como eu disse, servem de base para articular a cooperação na região. Muito bem. Então, como eu tenho enfatizado aqui, as mudanças nessas condições internacionais e a predominância de regimes democráticos na região permitiram consolidar, né, a partir da terceira cúpula das Américas de Quebec, ainda em 2001, né, a ideia de que o fundamento e a razão de ser da segurança é a proteção da pessoa humana. Nota que isso, mais uma vez, muitas pessoas jovens aqui, estudantes, pessoas muito mais jovens do que eu, tudo isso pode parecer, a gente sabe disso há tanto tempo, mas não é tão simples assim. 20 anos em política internacional, e quando a gente olha para a história, é muito pouco tempo. E essa foi uma grande mudança. Em 20 anos, nós mudamos completamente, em 30 anos, mudamos completamente a forma como o fenômeno tem sido encarado no âmbito desses organismos multilaterais de cooperação. E isso tem impacto em toda a cadeia institucional, até o nível mais fundamental, que é o nível local, em que todos esses conceitos são articulados e postos em práticas. E, mais uma vez, recorro aqui ao exemplo desse fórum como um exemplo de um fórum que conjuga as mesmas temáticas que nessas resoluções internacionais apresentam, né, como importante, né? Então, esse esforço hemisférico de atualização do marco normativo sobre segurança e prevenção à segurança e prevenção às violências reflete de forma direta os avanços e revisões conceituais sobre o tema, fomentado também pela ONU desde a década de 1990, né?
principalmente após a adoção do conceito de segurança humana pela ONU, que foi antecedeu, digamos, esse movimento de formulação do conceito de segurança multidimensional no âmbito das Américas. E isso tem também uma importância que precisa ser destacada, né? Porque o que esse movimento da abordagem tradicional da segurança, da doutrina da segurança nacional, para novas doutrinas de segurança, para novas formas de encarar o problema da cooperação, permitiram trazer temas completamente novos e objetos que começaram a surgir nesse processo que eram novos com relação ao que existia anteriormente. Se na década de 60, 70, o problema era a ameaça comunista internacional na visão de muitos dos países da região, nos anos 90 em diante, os inimigos eram de outro tipo, né? E eu lembro o que aparece nessas convenções hemisféricas. Primeiro, o problema do crime organizado transnacional. Segundo, o aumento do problema das drogas, corrupção e, conectado a isso, lavagem de dinheiro, né? Então, eram problemas completamente inexistentes 30 anos atrás. O tráfico de drogas era incipiente, não tinha a dimensão global que adquiriu. Problemas de corrupção e lavagem de dinheiro no sistema de justiça criminal existiam, mas não eram na magnitude que hoje temos que enfrentar, né? E uma coisa importante a se destacar nesse debate é que não apenas esses problemas eram, né, novos, em larga medida, como também estabeleceram conexões inéditas entre, né, cada um desses elementos reforçando os demais, né? Então, nesse sentido, nós vivemos um processo em que há um aumento da complexidade envolvida no desenho das respostas, né, necessárias para controlar esses problemas, esses fenômenos, na mesma medida em que as crises econômicas que afetam a região têm restringido a possibilidade de investimento e gasto dos governos. Então, é dentro desse contexto de complexidade, de limitação das capacidades institucionais, ou seja, uma combinação bastante difícil, que o fenômeno da convergência, né, dos fenômenos criminais, isto é, eles vão interagindo, diferentes fenômenos criminais vão interagindo e vão se hibridizando, ou seja, vão tornando uma realidade híbrida em que exige particularmente um esforço concentrado por parte das instituições de segurança e justiça da região. Sem falar, quer dizer, eu poderia e deveria colocar nessa lista todo o sistema de saúde, todo o sistema de gestão dos direitos humanos, que são profundamente afetados pelos mesmíssimos fenômenos, né? E eu não posso deixar de mencionar, e aqui, mais uma vez, recorro a esse acervo de convenções, debates de alto nível que ocorrem no plano hemisférico, ao problema dos desastres naturais provocados pelo homem, né, como o ciclo pandêmico que fechamos há pouco, as questões ambientais, como fatores que completam esse quadro de dificuldades, né? Além, por óbvio, da situação socioeconômica, né, que aumenta, né, com a forte pressão de demandas por políticas sociais de proteção a populações mais vulneráveis, como eu disse também, num contexto de forte restrição orçamentária do Estado. E indo ali um pouco do contexto americano, eu queria lembrar a importância da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado e Transnacional em 2000, né, que foi ratificada pelo Brasil em 2004 e convertida em lei doméstica em 2013 na forma da Lei 12.850, né? Ou seja, talvez o Brasil tenha um dos melhores exemplos mundiais de internalização da Convenção
contra o crime organizado transnacional da ONU, conhecida como Convenção de Palermo, né? E a lei brasileira esse ano completa 10 anos, e é importante lembrar que ela mudou completamente, profundamente, né, a forma como funciona a lei penal brasileira diante da investigação de organizações criminosas, na medida em que ampliou mecanismos de investigação criminal, os meios de prova, procedimentos criminais, e no caso de delitos praticados por organizações, né? E eu acho que esses exemplos que eu procurei pontuar até o momento, eles indicam o quanto essa realidade, que pode parecer distante, própria da esfera diplomática, das relações internacionais, como essas resoluções têm importância prática e aplicada. E, para isso, eu gostaria de terminar fazendo um exercício muito rápido aqui, aí lembrando agora, assim, falando de uma forma um pouco mais analítica e menos normativa, como eu fiz até o momento, colocando aqui na atenção de todos, dois problemas que me parecem particularmente importantes e que no contexto regional, né, que são, o primeiro, a expansão dos mercados ilícitos, e o segundo, a forma como organizações criminais dominam esses mercados. Então, primeira ideia importante para a gente poder falar desses dois temas, a expansão dos mercados ilícitos e a forma como organizações criminais dominam esses mercados. O primeiro ponto é a forma, né, como a gente pode analisar os mercados e sua organização específica, ou seja, diferentes mercados ilícitos têm diferentes formas de organização, produzem diferentes incentivos. Uma coisa é o tráfico de droga, outra coisa é o contrabando de cigarro, falsificação de eletrônicos, falsificação e contrabando de insumos agrícolas ilegais. Os temas são muito diversificados. Madeira, mineração, todas essas atividades ilícitas geram mercados com características diferentes e oferecem oportunidades distintas ao crime organizado. Ou seja, o crime organizado, na perspectiva econômica do crime, ele descobre, né, ele surge, né, para explorar essas oportunidades, e não o contrário. Muitas vezes há uma tendência na literatura sobre crime organizado a tratar o fenômeno como a organização é responsável pelo mercado. Mas, na verdade, se a gente pensar um pouco do ponto de vista, né, econômico, a lógica é geralmente o contrário, ou seja, geralmente o ponto de partida é o mercado e a organização se apropria desse, né, domina nichos, territórios ligados a esse mercado. Portanto, a transnacionalização dos mercados ilícitos, vamos pensar na cocaína, por exemplo, que envolve uma cadeia logística que vem da região andina até os centros consumidores na Europa e Estados Unidos e no resto do mundo. E em torno dessa cadeia logística da cocaína, o crime se organiza para explorar, né, diversas oportunidades que se apresentam, né. E eu queria, nesse momento, lembrar um pouco das características desses mercados ilícitos e mercados de bens e serviços ilícitos e algumas de suas características principais, né? Quer dizer, ou seja, quando a gente fala de mercados em que há trocas voluntárias entre as partes, né, a renda dessas trocas geralmente é apropriada pelo fornecedor dos bens e serviços, né, como em qualquer mercado, né, há a noção também de que o preço do serviço transacionado, bem ou serviço transacionado, tem valor justo, ou seja, a transação se dá de forma consensual entre comprador e vendedor. E, de uma maneira geral, onde surgem, quais são as estruturas de oportunidade que são exploradas pelo crime organizado? Envolvem, grosso modo, 3 dimensões. O sistema
de regulação, de uma maneira geral, por exemplo, remédios que não podem ser comprados por qualquer pessoa, mas para os quais há demanda, haverá, né? Então, a regulação do remédio ela pode ser contornada de alguma forma por alguma organização criminosa que oferece o remédio em questão por um preço justo, né? Entre aspas. Taxas, a evasão de taxas, no caso do contrabando, por exemplo, cigarro é um dos problemas grandes da região, e o sistema de proibição, né? Quer dizer, todo sistema de proibição, por óbvio, se há demanda por algum bem proibido, como as drogas, né, hoje em escala mundial, haverá sempre incentivo para que agentes econômicos se dediquem à produção desses bens. E esses mercados ilícitos, eles têm várias semelhanças com os mercados que funcionam sob a proteção legal, os mercados lícitos, né? Assim como no mercado, né, nos mercados lícitos, as firmas produzem bens e serviços, no setor, nas atividades ilícitas, firmas ou organizações criminosas, né, buscam oportunidades de mercado, enfrentam limites de custo, assumem riscos, enquanto tentam maximizar seus ganhos, não é isso? Um ponto importante que eu queria deixar aqui para discutir nessa noite diz respeito à ideia de que as organizações criminosas não apenas se organizam para participar dos mercados de bens e serviços ilícitos, mas principalmente se organizam para dominar os mercados nos quais atuam. Ou seja, toda organização criminosa tem uma pretensão de funcionar como um agente monopolista local, num nicho ou num território, por várias razões econômicas que a gente pode deixar isso para o debate. E isso tem a ver, basicamente, com uma dificuldade que as organizações criminosas têm com relação à entrada de competidores e à regulação do direito de propriedade. Quer dizer, é impossível no mercado que não dispõe de proteção legal ter qualquer tipo de mediação jurídica do Estado para resolver disputas, ou seja, então toda a presença de uma organização no território depende do gasto contínuo com armamentos, com violência, né? E dessa forma o terreno passa a ser controlado, o nicho de atuação passa a ser controlado por aquele agente que tem ali naquele espaço a sua pretensão de agente monopolista, né? E, obviamente, que essa simetria possível entre firmas e organizações criminosas, ela tem algumas dificuldades analíticas que são importantes nesse debate. O primeiro diz respeito à ideia do monopólio local, ou seja, o Pablo Escobar ele se deu mal porque ele achou que construiria uma grande organização integrada, vertical, que levaria cocaína da Colômbia direto para as ruas dos Estados Unidos. E ele enfrentou uma infiltração imediata na sua organização, foi assassinado, foi morto pela polícia logo depois de ter, né, mostrado, digamos assim, seu poder político no local e na região. Ou seja, foi uma má ideia tentar construir uma grande firma de distribuição de cocaína que começava na Colômbia e terminava nos bairros dos Estados Unidos. Então, o monopólio, tipicamente, dessas empresas é um monopólio local, né, quer dizer, um monopólio de nicho e de territórios locais. E essas firmas as firmas do ilícito, né, estão sujeitas a um gasto contínuo com o poder militar e enfrentam crises contínuas pela perda do poder, né, em função de desafiantes à entrada, que estão tentando entrar no mercado, ou a própria infiltração do Estado, que destrói os bens e os serviços que são transacionados por essas firmas.
Isso gera uma baixa capacidade de acumular riqueza, o que é uma coisa meio contraintuitiva, porque a gente sempre está acostumado a ver o crime organizado como um dragão superpoderoso, que vai além de qualquer controle e capacidade do Estado. Mas, na verdade, o controle estatal sobre essas atividades, ele pode ser, e tem sido bastante eficiente em sentido geral, porque impõe uma restrição ao crescimento, impõe uma restrição, uma série de restrições à atuação dessas firmas, que levam a uma instabilidade contínua, portanto, a violência associada a esses ciclos de instabilidade, de controle de território e nichos. Isso está constantemente associado a surtos de violência, que é próprio do contexto em que há, né, domínio do crime organizado, estilo o que a gente está vivendo hoje no Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, essa instabilidade ela acontece sempre que o crime organizado é forte. E essa capacidade de destruir e de infiltrar, destruir, monitorar por meio da polícia e do sistema de justiça criminal termina produzindo essa fragmentação e essa limitação ao acúmulo de riqueza por parte desses agentes. Isso não quer dizer que a soma dos agentes não seja capaz de acumular recursos expressivos, o que de fato é. Né? Quer dizer, a soma dos agentes que se dedicam ao tráfico de cocaína em escala regional produz movimenta uma soma bastante significativa, mas individualmente as organizações não são organizações capazes de crescer, capazes de acumular riqueza e capazes de dominar mercados de forma horizontal ou vertical, né? Portanto, o que eu queria caminhar para o fim dizendo o seguinte, que a instabilidade e a violência desses mercados, elas são, portanto, os outputs primários dessa economia dos mercados ilícitos dominados por organizações criminosas, né? Eu queria juntar agora as duas partes, a parte normativa com essa introdução analítica aos mercados ilícitos e ao crime organizado, né? Eu queria dizer que o marco normativo da segurança multidimensional, né, com o qual iniciei esse debate, é totalmente compatível com diferentes abordagens analíticas que investigam o crime e como empreendimento econômico. O que eu acho, na minha visão, no meu desejo como pesquisador, de ver esse tema prosperar, eu acho que existe aqui um elemento de inovação importante ao se tentar entender o crime organizado como um empreendimento, como fruto de um empreendimento econômico que explora mercados ilícitos de determinado tipo, né, e que esses mercados se organizam, surgem em torno de incentivos que são colocados, né, trazidos pelo Estado, né, e nesse sentido, né, o que eu gostaria de enfatizar é a utilidade desse modelo econômico do crime e do conceito de segurança multidimensional para ampliar o repertório das políticas públicas que podem ser adotadas para responder aos novos fenômenos na seara da segurança pública. Eu acho que esse tem sido, e aqui eu concluo, né, um dos principais temas tratados nas iniciativas de formação continuada desenvolvido pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, que o Instituto de Relações Internacionais criou recentemente a Escola de Segurança Multidimensional, dedicada à formação de policiais, guardas, militares e outros profissionais da área de segurança, justiça e defesa, né? Nós tivemos aqui a satisfação de poder organizar um curso sobre segurança multidimensional nas fronteiras, com foco aqui na Tríplice Fronteira. Fagundes foi nosso aluno, junto com outros, né, daqui também da Guarda Municipal e outros da região. Importante. O IDESP nos apoiou com a participação da professora Liliana Corniati, que foi uma participação muito importante. E a ideia é que a gente, né, com esses cursos, justamente tentar incorporar essas duas vertentes que surgem do contexto de debate hemisférico e
de inovações, digamos, metodológicas, inovações de pesquisa que surgem no campo da criminologia ligada ao estudo econômico do crime. Eu tenho grande interesse em aprender, né, continuar essa interação amanhã, aprender com quem está aqui na região, quem está liderando pesquisas e experimentos, políticas inovadoras aqui na região, e entendo que esse é o ponto mais importante de contato, de presença que qualquer especialista pode ter com aqueles que estão fazendo diferença, né, em regiões importantes, complexas, culturalmente muito ricas, como é o caso da tríplice fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Acho que essa é a minha expectativa forte para o dia de amanhã, poder ampliar o meu repertório sobre esses temas pelos quais tenho grande interesse. Muito obrigado. Vamos ficar sentadinho? Pode ser sentadinho, pode ser de pé, como tu queres. Não, fica sentado. Legal. Parabéns, professor Piquet, pela brilhante explanação sobre a importância de olharmos de forma multidimensional para esses fenômenos. Mas antes de iniciar aqui, porque eu já tenho alguma pergunta, alguma provocação aqui, Piquet, eu queria saber se alguém tiver perguntas que podem encaminhar para cá, eu faço um apanhado delas, quem sabe para que se dê tempo, e vou formulando para o professor. Mas eu já tenho cá uma provocação, professor. Ouvi-lo me dá otimismo, porque vejo lá quando o senhor fala que as bases democráticas estão implementadas, elas foram o DNA de todas essas democracias pós-regimes autoritários. Mas eu gostaria aqui de visitar a escola crítica e tentar trazer um pouco de reflexão sobre a prevenção, sobre justamente a temática deste nosso debate aqui. Se a segurança deve ser vista de forma multidimensional, a prevenção não escapa disso, né, de forma nenhuma. E esta prevenção, eu costumo dizer que diversos fatores levam a todas as violências, como diz a professora Elis nessa fala inicial. E estes fatores, muitas vezes, quando tudo deu errado, quando a saúde não atendeu às demandas, quando a educação de base já falhou, quando o emprego, a renda e todos os processos econômicos e sociais estão degradados, a violência é inevitável. Então, a segurança pública acaba ficando um grande fardo, carregando um grande fardo de toda uma cadeia que não funcionou, que ficou para trás, que ficou aí esquecida, né? Dentro disso, professor, o Brasil é um país de fronteiras, é um país gigante, é um país de dimensões continentais, mas com 16.800 quilômetros de fronteira. São 10 países encostados ao Brasil, em 11 estados da federação. 588 municípios fazem essa faixa de fronteira dos 150 quilômetros. E aí entra a grande reflexão. Como vamos cooperar? Como vamos buscar, quem sabe, a tão desejada integração, se essas bases normativas são totalmente assimétricas nesses países, né? Se as bases de infraestrutura, se as bases de desenvolvimento também são assimétricas, se as políticas de saúde, educação, emprego e renda também são assimétricas. A pandemia nos mostrou que não sabemos cooperar. Nós não, ao invés de irmos buscar os faltantes insumos na América do Sul, América Latina, na China, onde tivesse esses insumos, em bloco, nos juntarmos, não. Nós aprendemos mercadorias que iam ao Paraguai, que estavam aqui no porto de Foz do Iguaçu, que foram apreendidas como mascarilhas e guantes. Quer dizer, onde estão as bases de cooperação? No primeiro problema, elas já não existiram. Então, a pandemia nos demonstrou esta falta de integração. E aí eu queria revisitar a fala do Márcio,
a experiência desse coral de Itaipu, de que é integração? O processo de cooperação, Márcio, ela existe no dia a dia da fronteira. Nesses 588 municípios da faixa de fronteira, e muito mais dos 124 que estão na linha, ela acontece diariamente. Ela já tem mecanismos, quizás, paradiplomáticos, professor Piquet, que podem trazer, a partir desta base, a partir da leitura destas experiências de base, construções de, quizás, legislações, construções de projetos que possam realmente trazer luz a esta cooperação e a tão almejada integração. Queria que o senhor, é um pouco complexo, é tão caleidoscópio, multidimensional como deve ser a segurança, essa pergunta, mas eu queria assim que o senhor, em algumas palavras, pudesse nos dar um panorama, o que falta, o que nos falta, boa vontade, experiências, infraestrutura. Muito bom, Luciano. Eu acho que a sua primeira provocação é a mais difícil, você fez ela de forma muito sutil, e eu acho que tem uma tensão aqui latente e forte. É o seguinte, quando a gente fala em prevenção, essa é a linguagem natural da saúde, né? A saúde tem, quer dizer, claro, a saúde tem respostas para fenômenos em vários níveis, mas a prevenção é uma linguagem forte. Não só uma linguagem, mas uma prática importante, não é? É uma prática importante no sistema de saúde. E eu acho que um dos grandes desafios, sem dúvida, é incorporar essa lógica de prevenção aos temas de segurança e justiça criminal. Eu acho que a gente aprende muito com a saúde. Isso aconteceu ao longo do tempo. Houve um aprendizado. A professora Elis estava mencionando que, quando estudava, né, enfermagem, discutia com núcleos da área de segurança, violência, da USP, que estavam aprendendo com a saúde como incorporar essa dimensão da prevenção. Acho que isso foi um movimento muito importante nos anos 90, 1990, 2000. E, de certo sentido, nós nos entusiasmamos coletivamente, nos entusiasmamos com esse debate e deixamos de lado, coletivamente, um debate importante sobre o que é específico do sistema de justiça criminal. Então, acho que hoje, se nós... e aí vai a polêmica para a gente poder discutir. Se hoje existe algum aspecto na área de políticas públicas que está subdesenvolvido, é o debate sobre segurança pública, no sentido das instituições de segurança pública não terem sua autonomia ou centralidade devidamente tratada no debate público. É como se fosse sempre um problema derivado de outra coisa, de alguma condição social, de alguma deficiência que ocorre em outro nível, que termina produzindo a violência. O que é possível, importante se reconhecer, o próprio conceito que eu, né, passei aqui o tempo todo tentando apresentar, faz exatamente isso, falar, olha, existem dimensões socioeconômicas de fundo que afetam a produção da segurança, né? Mas, no contexto brasileiro, eu acho que existem também uma falta de debate específico sobre polícia, sobre o sistema penal, como é que funciona, como é que treina, como qualifica, como escreve os procedimentos, os protocolos. Não tem como fazer uma campanha de vacinação sem protocolo. Então, o manual está pronto, as campanhas estão todas prontas. Segurança tem que ser a mesma coisa. Existe tabu nisso? Eu acho que existe uma dificuldade da gente olhar para esse contexto específico e desenvolver essa cultura, digamos, aí não apenas a prevenção é problema, é uma dimensão ausente, como também o controle, né?
Então, eu acho que eu diria que nós temos muito a aprender com a saúde, aprendemos muito, quem está na área de segurança e justiça, que é o meu caso, e nesse momento há um subdesenvolvimento, né, no debate sobre segurança e sobre instituições de segurança pública, né? E aí, para os dois pontos super interessantes, como cooperar, se a base legal é tão, né, as assimetrias de base legal, capacidade institucional, situações sociais tão assimétricas, eu acho que, sim, nós temos um caminho enorme à frente, mas, mais uma vez, assim, lembrar o tamanho do que a gente fez sempre é bom, né? Nós não estamos parados, né? E a coisa dos mecanismos paradiplomáticos, do soft power, eu gosto muito disso. Você faz muito bem lembrar que esse é um caminho muito promissor para a cooperação e muito indispensável, importantíssimo. Nós temos algum modelo a seguir, Leandro, porque nesse de cooperação internacional, vamos seguir o modelo europeu porque ele é eficiente, é mais parecido com nossa realidade aqui, tendo em vista o número de países envolvidos, encostados, ou vamos olhar para o modelo americano, que quizás pouco integra, coopera bastante, mas pouco integra, e o modelo europeu já integra bastante e também coopera bastante, ou nós temos condições de, a partir da América Latina, das nossas realidades, das nossas condições, desenvolver um modelo próprio. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que o único lugar assim, da América do Sul, onde, né, para o Brasil, né, quer dizer, onde o problema de fronteira se coloca de forma plena, é aqui, né? Porque as outras fronteiras elas não são povoadas, né? Elas são muito pouco povoadas, as demais regiões fronteiras. Claro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são povoadas, mas não tanto quanto aqui. Com um dado interessante aqui, para chamar a atenção, eu acho que isso deve ser foco mesmo. Nós temos 12 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população nacional vivendo nessa faixa de fronteira já. Ainda é tímido, mas isso representa 27,5% do território nacional. E também 10% dos municípios, são 588, 10% dos municípios brasileiros estão na fronteira. Então, quer dizer, ter esse olhar para um planejamento futuro, para daqui 40, 50 anos. E um outro dado interessante, eu não tenho isso de cabeça, que me falhou, mas a taxa de crescimento populacional na fronteira já é maior do que a taxa nacional. Então, é uma população jovem, que cresce maior do que a média nacional, desses 588 municípios. Então, é importante a gente já pensar em políticas que, até com a realidade que a gente tem, já tem dificuldades, uma barbaridade. A hora que isso, quando você pisca o olho, essas cidades estão gigantes. Você pega Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, você bem citou o Rio Grande do Sul, mas vamos a Ponta Porã, vamos a Cáceres, no Mato Grosso, vamos na faixa de fronteira, nós temos praticamente 3 capitais, né? Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco. Rio Branco. Então, são cidades já consolidadas, com infraestruturas de governo, tudo, e que podem, a partir daí, desencadear no interior próximo ali bastante promissor. Agora, o que torna a região da Tríplice Fronteira única é a disponibilidade de uma infraestrutura de transporte, de comunicação, de comércio, que nenhuma outra região tem. Então, eu acho que isso, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que está acontecendo aqui é o que está servindo de modelo para o resto do país, né? Exatamente, acho que isso é interessante o que o Piquet falou. Essa é a maior cidade, dos 588 municípios. O que é que tem de case de sucesso aqui? Itaipu Binacional. Acho que é um case de integração. Quem sabe nas outras pontas, não tem como fazer uma Itaipu em Ponta Porã, não tem como fazer em Uruguaiana, mas você tem como fazer outros projetos binacionais ou trinacionais, em algumas outras tríplices fronteiras que nós temos, que possam, inclusive a partir de saberes tradicionais, como é o caso da Amazônia, que tem tantas riquezas a partir dos saberes Yanomamis, dos saberes dos povos locais, que possam desenvolver. Então, eu acho que esse grande laboratório, porque em olhar isso de forma multidimensional, né? E aí eu vejo que
nós estamos carentes. Realmente, quando se fala em política criminal, a gente vê, política prisional principalmente, ainda temos, infelizmente, masmorras medievais, temos presídios com essas características, e também temos falhas nesse sistema prisional de principalmente não reconduzir esse cara, e muita gente que não devia estar lá mesmo, e que está por muito pouca coisa, poderia estar fazendo cumprindo outro tipo de pena, que não se contaminasse com as facções criminosas e tudo isso. É um grande desafio. Parabéns aí pelo projeto. Antes de mais nada, porque eu queria saber se alguém tem pergunta, porque eu estou monopolizando aqui, não veio nem um papelzinho. Daí chegou um para mim dizendo o seguinte, que quem tiver pergunta, levanta a mão e a gente leva o microfone. Vamos lá, Márcio, provoca. Não, na verdade não é uma pergunta, mas é só colocar uma percepção e puxando a sardinha bem para o nosso lado, tá? Sem querer fingir aqui que não é exatamente isso, é puxar a sardinha para o lado da Itaipu. A fronteira ela é longe, né, dos grandes centros, ela é longe de Brasília, né? Brasília foi estrategicamente colocada no centro do país, mas ela é longe não só geograficamente falando, mas ela é longe, eu digo no sentido de acesso. E a Itaipu Binacional, obviamente ela tem recurso, ela promove essa integração, ela facilita as coisas, mas no caso de Foz do Iguaçu e Cidade Leste e Hernandárias, a distância entre Foz do Iguaçu e Brasília é muitas vezes chegar até a Itaipu Binacional. Isso facilita muito as coisas, né? E no Paraguai, da mesma forma, né? Se você precisa de algum apoio, a gente tem esse papel e isso facilita muito. Então eu acredito que sim, esse é um diferencial aqui da região. Obviamente, eu repito, questões envolvendo recursos, questões envolvendo investimentos, fazem uma diferença muito grande, mas a gente consegue sim. Hoje os presidentes da República estavam reunidos na Itaipu Binacional e com certeza eles tiveram uma conversa, eles trataram de temas que são de interesse da integração aqui entre os dois países. Então, é só para complementar a resposta, mas esse é um entendimento que eu acho que faz muita diferença. Às vezes a gente olha muito para o recurso, olha muito para esse poder de investimento, que, repito, faz diferença, mas essa proximidade, esse encurtamento de distância, com certeza traz uma facilidade bastante grande para que as coisas, que ainda estão muito longe de ficarem ideais, mas que elas funcionem um pouquinho melhor aqui. É o meu entendimento. E mais uma vez, essa é a fronteira mais perto de Brasília que nós temos, né? As outras estão bem mais distantes. Sem dúvida. A quantidade de órgãos federais que tem aqui em Foz, essa distância sempre encurtada. Mas é interessante, eu acho que aproveitar esses cases, né? Porque eu me lembro que nós somos consultores do Plano de Proteção do PEPIF e depois também fomos consultados na formulação da Política Nacional de Fronteira agora, 2021, 22, na construção, até nem vi como é que ficou isso no final. Eu acho que não desenvolveu até o fim. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e nós apontamos isso, é que as representações, quando se falava em Política Nacional de Fronteira, tinha lá a estrutura para a segurança pública, para a defesa, para as outras matérias, né, do desenvolvimento, e estavam lá elencados coordenadores com DAS, eu sou meio ruim nisso, mas AS6, o DS5, um escritório em Brasília, sediado nos ministérios. Eu falei, não vai funcionar com esses caras na fronteira, eles vão ficar discutindo fronteira a partir de Brasília, sem conhecer essa realidade e sem enxergar essa coisa mais rica que nós temos aqui, que é essa integração que já acontece, que já está rolando, a bola está em jogo, né? E a partir disso, eu acho que aí tem mil coisas que dá para aproveitar daí e fazer desenhos, né, extremamente eficientes. Muito bom. E, professor, mais alguma? Mais alguém? Fagundes. Aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para o professor Piquet, bem simples. Devido a toda essa complexidade das violências, dos crimes organizados, da fronteira, sabemos que são várias políticas públicas que podem ser trabalhadas na prevenção, mas se o senhor pudesse nos apresentar algumas linhas efetivas nesse campo da prevenção, que pudesse contrapor a todo esse sistema de violência nacional que nós temos no Brasil e também aqui na nossa fronteira,
que sejam efetivas, que consigam romper ou, no mínimo, fazer um contraponto em relação ao crime organizado e a todas essas violências que ocorrem, não só intrafamiliar, mas também envolvendo toda a sociedade. Inspetor, eu de pronto eu diria o seguinte: muita atenção com prevenção situacional. Eu acho que para as guardas por os municípios, esse é o terreno natural de atuação, não existe conflito imediato com, né, de autoridade com as polícias. A guarda tem carta branca para agir no ordenamento urbano, o prefeito, o secretário. Acho que a prevenção situacional ela é uma ferramenta incrível, que tem, né, assim, existem vários estudos em vários lugares do mundo mostrando que prevenção situacional reduz crime violento, reduz crimes de oportunidade. E numa situação como a situação da fronteira, o ordenamento urbano é muito importante, porque ele é a base, digamos, para o exercício do policiamento ostensivo, ele é a base para que, né, as coisas fiquem, digamos assim, claras com relação a quem, né, onde você está, onde cada um está, né, quem é quem no território. Isso quer dizer, espaços urbanos organizados, organizados de forma, não há aqui nessa frase nenhum desejo de impor um modelo de lei e ordem, mas de convivência, com base nas regras comuns, com base nos códigos municipais. Isso é muito importante, né, para o sucesso das políticas de segurança. Acho que e o município tem aí uma chance de desempenhar um papel relevante. Então, eu diria prevenção situacional. Outra prevenção importante, assim, digamos, uma prevenção de natureza econômica. Aí diz respeito ao que o professor Luciano levantou antes. Assimetrias tributárias causam problemas, então dá para prevenir muita coisa resolvendo assimetrias tributárias sobre produtos como cigarro, por exemplo, né? Então tem que fazer um esforço de conversar, ver. Tem muita coisa na agenda, né, bilateral e trinacional que envolve a equiparação de legislação. Por exemplo, insumos agrícolas. O Brasil tem uma série de restrições que Argentina e Paraguai não têm com relação a insumos agrícolas diversos. Então, essa assimetria causa um incentivo fortíssimo ao contrabando. O tal do paraquat, que é um defensivo agrícola utilizado no Paraguai e na Argentina, no Brasil é proibido. Então, há um contrabando desse defensivo, ele é utilizado no Brasil. Isso causa, né, isso produz ali uma oportunidade para o crime em torno dessa diferença no tratamento, na regulação desse produto. Esse e outros tantos, quer dizer, existem vários produtos agrícolas que estão nessa situação. Então, a simetria do marco regulatório é muito importante. Não parece intuitivo, mas ele tem uma natureza preventiva, porque se você consegue resolver as diferenças de regulação, você diminui o incentivo para o ilícito. Eu acho que isso assim como iluminação, ordenamento, diminui o incentivo ao ilícito, né, taxas iguais, legislação igual entre os países diminui também a possibilidade desses grupos atuarem no contrabando e na distribuição ilegal desses produtos no Brasil, por exemplo, né? Sem dúvida, seria extremamente eficaz se tivéssemos essas legislações aí homogêneas e que pudéssemos enxergar, né, o que é bom para o Brasil deve ser bom para o Paraguai, deve ser bom para a Argentina, deve ser bom para o Uruguai, deve ser bom para a Bolívia, para a Venezuela, para a Colômbia, principalmente nessa questão de insumos agrícolas, que o terroir é o mesmo. Né? São os mesmos produtos, né? Os mesmos produtos, exatamente. A soja a mesma cultura. A umidade é a mesma, a estrutura de solo, muitas vezes a utilização são muito parecidas. Mais alguém?
Bien, bien. Chegamos ao fim, então. Professor, mais uma vez, meus parabéns, parabéns à organização desse fórum, que esse terceiro nos impulsione a muitos mais, e que possamos, não é, Fagundes, desde aquelas discussões iniciais, dar uns passos à frente, né? Sairmos daqui com alguns protocolos, alguns avanços que possam iluminar políticas públicas. Eu acho que esse é um papel, e como conversamos, professor Piquet, naquela reunião de alinhamento para este dia, que possamos remar para a mesma direção. Por isso é extremamente importante esses encontros, não é? É isso mesmo que queremos, é isso que o Paraguai necessita, é isso que o Brasil necessita, é isso que a Argentina quer. Aí sim, aí formamos um corpo com musculatura para remarmos para a mesma direção. Muito obrigado, meus parabéns, professor Piquet. Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigada aos nossos convidados, ao palestrante, ao moderador. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Agradecemos também a participação das autoridades dessa noite, os participantes. E por hoje, nós vamos encaminhando então para o encerramento. Tenham todos uma ótima noite. Esperamos todos vocês amanhã cedinho, 8h da manhã, para a gente começar os trabalhos do nosso segundo dia do fórum. Um bom descanso, voltem em paz para suas casas. Muito obrigada.